Restabelecido o quórum, vamos reiniciar a sessão. Doutor Nava, continue com a palavra. Senhor presidente, processo 3710, 2011, recurso de reconsideração, administração direta de Nina Rodrigues, senhora Yara Quaresma do Vale Rodrigues, prefeita municipal, procuradores constituídos, Aquiles de Brito Costa OAB e outros. Doutor Nava, é só para cumprir a formalidade, o senhor está convocado para atuar como conselheiro. E uma vez convocado, é convocado até o final, viu? Tá certo. Acordo recorrido é o de número 149/2015. Aqui o tribunal julgou, em 4 de março de 2015, julgou irregulares as contas já mencionadas, aplicou multa no valor de R$48 mil, apresentou embargo de declaração, que foram conhecidos e tiveram provimento negado. Então, ela entrou com recurso de reconsideração, feito a análise. O Ministério Público posiciona-se pela admissibilidade do recurso, no mérito pelo provimento parcial apenas para retirar o texto decisório de irregularidade que refere o item 2162. Nós fizemos a análise, chegamos à seguinte conclusão, senhor presidente. Concordando com a opinião do Ministério Público, dar provimento parcial, excluindo a irregularidade designada no item 4 da linha A, reduzir o valor da multa descrito no item B para R$ 9.500, reduzindo o total da multa descrito na linha B para R$ 47.900. Determinar o registro do acordo decorrente e tal, que isso aqui não tem efeito para inelegibilidade, que é o que a gente está fazendo em todos eles, e faço os encaminhamentos de praxe ao final, senhor presidente. Contas continuam irregulares. Só fez um ajustezinho conforme propôs o Ministério Público, porque realmente contas irregulares. 3459/2012, 2011 é o exercício financeiro que se refere a essas contas, e são contas do prefeito de Genipapo dos Vieiras, Jean Carlos Oliveira Albuquerque. Não há procurador constituído, Dr. Douglas foi o membro do Ministério Público que atuou nesse feito aqui. A unidade técnica examinou, apontou várias irregularidades, entre elas aquelas irregularidades com relação, muitas outras irregularidades, e entre elas aquelas que dizem respeito a limites constitucionais no pagamento de professor, né, de profissionais do magistério, despesa com pessoal do Poder Legislativo, questão de gestão fiscal também foi completamente negligenciada. Então, nós fizemos a citação do gestor, ele apresentou a sua defesa, foi analisada, e o Ministério Público opina pela emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas, haja visto não ter o gestor logrado êxito na sua defesa em desfazer as irregularidades inicialmente apontadas. Nós fizemos a análise, senhor presidente, e vamos aqui, estamos acolhendo o parecer do Ministério Público, emitir parecer prévio pela desaprovação das contas de governo do município de Genipapo dos Vieiras, financeiro 2011, a responsabilidade do senhor Jean Carlos Oliveira Albuquerque. E faço as recomendações, em face das irregularidades que eu listo todas aqui abaixo, e faço as recomendações de praxe, senhor presidente. Contas irregulares. Pela desaprovação. Processo 3886/2012. É o Fundo Municipal de Saúde de Lajeado Novo, relativo ao exercício financeiro 2011, responsável senhor Raimundinho Gomes Barros. Não há procurador constituído. Doutora Flávia Gonzalez oficiou nos autos como membro do Ministério Público de Contas. Foi apontada aqui as irregularidades pela unidade técnica, sobre as quais ele foi cientificado para manifestar-se, apresentou documento defensórios, a unidade técnica examinou e o Ministério Público opinou pelo julgamento regular com ressalvas. Nós estamos acolhendo o parecer do Ministério Público, propondo que se emita parecer prévio sobre essas contas, uma aprovação com ressalva e julgue regulares com ressalvas, fazendo apenas recomendações sem aplicação de multa. Regulares com ressalva. Perfeito. Processo 4116, são duas contas neste processo. 4116 são embargos de declaração, Fundeb de Bom Lugar. O acórdão embargado é o de número 1059/2017.
Essas contas foram julgadas em 1º de novembro do ano passado, regulares com ressalvas. Foi aplicado multa no valor de R$5.000, solidariamente aos responsáveis. Ele fez um embargo de declaração, apresentou aqui, foi analisado, e nós estamos propondo que se conheça do embargo, mas no mérito não houve nenhuma das alegações que ele fez aqui. Então, nós estamos negando o provimento. Embargos conhecidos não. No mesmo processo, senhor presidente, as contas do Fundeb, Bom Lugar, Antônio Sérgio Miranda de Mello, prefeito municipal. Tem um procurador, aqui tem um procurador constituído, Antônio Guedes de Paiva Neto, OAB, MA, e outro. Parecer prévio, aqui ele está recorrendo, veja bem, aqui são as mesmas contas, recorrendo do acórdão. Como a gente está emitindo um acórdão e um parecer prévio, aqui ele está recorrendo do parecer prévio. Os argumentos são exatamente os mesmos. Então, não há, pelo conhecimento e pela negativa do provimento também. Conhecido aqui, não provido. Perfeito. Aqui eu tenho 5 votos do mesmo município, que é Serrano do Maranhão. Aqui também é bastante rápido. Processo 5423, contas anual do prefeito. Aqui é um processo só com 5 contas, senhor presidente. Por que um processo só? Essas contas de 2012. Porque houve inadimplência na prestação de contas. Então, foi tomada as contas dele. Dentro desse processo foi feito o procedimento local. Não se encontrou absolutamente nada lá. Não tinha nada. Mesmo assim, citou-se, ele não apresentou nada. Então, a unidade técnica, analisando, ela foi com base no que se faz aqui sempre, né? Isso é previsto na nossa lei, você fazer estimativas, né? Então, o que acontece? Foi nos sites oficiais onde ele recebeu recursos financeiros, né? Banco do Brasil e etc. e tal, alguns ministérios e etc. e tal. Ele apurou um valor de recursos e, com base nesse valor de recursos, foi excluído algumas despesas que provavelmente ocorreu no exercício financeiro de 2012, com base no exercício anterior, como despesa de pessoal, por exemplo, né, repasse para a Câmara, etc. E o resto, como ele propôs a imputação. É o que nós estamos fazendo aqui. Sucintamente é isso. Então, nós vamos, primeira conta, a conta anual do prefeito, na nossa proposta, ouvido, claro, o Ministério Público, emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas, né? Não tem nem o que comentar maiores coisas. Então, pela desaprovação das contas. As outras contas, aqui eu vou só particularizar o valor do débito de cada uma delas. As contas da administração direta, o nome do administrador, que era o prefeito, é Uaunis Rocha Rodrigues. Qual é o município? É Serrano. Então, contas da administração direta. Vamos ver aqui. Foi feito esse procedimento que eu falei sucintamente. Vamos ver quanto foi que foi a proposta de imputação do débito. O Ministério Público também foi ouvido, pediu que fosse julgado irregulares as contas, imputado o débito que fosse apurado pelo relator, e é isso. Então, nós estamos fazendo aqui, foi feito o levantamento, acolhendo a manifestação do Ministério Público, emitir parecer prévio pela desaprovação, julgando as contas irregulares, condenar o gestor, depois de feitas essas reparações que já mencionei, o débito no valor de R$ 3.714.782,95. Multas, 10% sobre esse valor, que dá R$ 371.478, e uma multa total no seu Uanis Rodrigues Rocha Rodrigues, no valor total cheio que o Tribunal de Contas pode aplicar, R$ 100.000. E aplicar ainda ao mesmo gestor outras multas devido a outras irregularidades que somam o montante de R$ 40.800. Administração direta. Fundo Municipal de Saúde. O mesmo procedimento foi feito, o Ministério Público opina no mesmo sentido, seja apurado e imputado o débito, e vamos direto para lá. Emitiu o parecer prévio pela desaprovação,
julgar as contas irregulares, imputar o débito da quantia de R$ 1.625.520,07, multa 10% sobre esse valor. É como propõe. Conta do Fundo Municipal de Assistência Social, da mesma forma. Isso aqui é o doutor Douglas que está opinando, viu? Acolhendo o parecer ministerial, também emitir parecer prévio pela desaprovação das contas, julgar irregulares as contas deste fundo e condenar o gestor ao débito da quantia de R$ 341.373,87 e uma multa de R$ 34.137,39, correspondente a 10% desse valor. Por último, senhor presidente, finalmente, o processo Fundeb, né? Também foi feito o mesmo procedimento, a sugestão do Ministério Público no mesmo sentido, e nós estamos acolhendo, propondo emitir parecer prévio pela desaprovação das contas, julgar irregulares essas contas, e o débito no valor de R$ 1.865.552,16. Multa sobre esse valor de R$ 186.555,22. É como propõe. Então, contas julgadas irregulares com débito e multa. E é só, senhor presidente. Doutor Álvaro. Senhor presidente, conselheiros, institutos, doutor procurador de contas, eu tenho um processo a relatar hoje, no total de 8 processos. Dentre eles, eu tenho 6 processos que são todos pelas irregularidades com ressalvas, de acordo com o Ministério Público de Contas. Então, vou fazer um relato sucinto nesse lote aqui, desses 5 processos imediatos. É o 2056 de 2012, tomada de conta do gestor de fundos municipais, no caso Fundeb aqui, de responsabilidade de Humberto Ivar Araújo Silva Carvalho, Caxias, né? Do ensino básico de Caxias. Ivar Araújo Coutinho e Silvia Maria Carvalho Silva. O 3.611 de 2014, tomada de conta de gestores do Fundo Municipal de Bela Vista do Maranhão, esse é de assistência social, responsabilidade Jucileide Frazão Talhari, né? E Orias de Oliveira Mendes. O processo 3.618 de 2014, tomada de conta de gestor de fundos municipais, no caso, da saúde aqui, Bela Vista do Maranhão. Responsabilidade Eli Cleude Salles Araújo, Mônica Mendes Silva, Orias de Oliveira Mendes. O processo 3.909 de 2014, tomada de contas, gestor do Fundo Municipal de Saúde de Higiene Papo dos Vieiras, né? Responsabilidade Gustavo Augusto Ferreira Albuquerque Ilana, né? Ilana Francisca de Souza Araújo. O 4.459 de 2014, tomada de conta do gestor de fundo municipal, no caso de assistência social, de São João do Soter. Responsabilidade de Amélia Ribeiro da Silva Neta Moura e Luísa Moura da Silva Rocha. Então, todo esse processo pela regularidade com as ressalvas, de acordo com o Ministério Público de Contas. Ok, esse lote de processo aqui. É só, doutor? Não, eu tenho agora, eu vou relatar o processo 3.782 de 2012. Esse processo aqui, no caso da prestação de conta do gestor da Câmara Municipal de Itapecurú-Mirim, exercício 2011, Sebastiana Costa Cardoso.
Nesse processo também eu concordo com o parecer do outro Ministério Público de Contas, pelos julgamentos regulares das contas de gestão do exercício de 2011, dando quitação plena à responsável. É esse meu voto quanto a este processo, né? Esse aqui é o lote que eu já relatei. E, por último, eu tenho 2 processos aqui do município de Caxias. É o 2054-2012, tomada de conta anual do FMAS da Prefeitura Municipal de Caxias, exercício 2011. Responsabilidade Maria de Fátima Lingore 30, secretária municipal da Ciência Social, e Ana Maria do Bonfim Alves, coordenadora do Tesouro. Esse processo também eu vou me manifestar. No caso aqui, esse processo, doutor Douglas, eu vou me manifestar pela irregularidade com ressalva contrária ao do outro Ministério Público de Contas. Vou te explicar aqui o detalhe, certo? O doutor Ministério Público de Contas, através do seu parecer 1334/2015, explanou sobre a matéria conclusivamente assim, abre aspas, assim sendo, as contas prestadas devem ser julgadas irregulares. Aí a minha discordância com o parecer do outro Ministério Público de Contas por considerar as disposições estabelecidas na resolução ATRICOM número 1, de 6 de agosto de 2014, seguida pelo Pleno desta Corte por medida de racionalidade administrativa, voto os seguintes termos: julgar regulares, com ressalva, as contas gestor do FMAS, do Prefeitura Municipal de Caxias, 2011, responsabilidade já citada, né, das senhoras. Aplicar solidariamente também uma multa de R$2.000, sendo correspondente R$500 por deixar de enviar a relação dos procedimentos licitatórios. Multa de R$500 em razão do quadro dos procedimentos licitatórios realizados por medida modalidade, encontra-se incompleto e ou prejudicial, contrariando o artigo 12 da Edição Normativa 06 de 2003. E uma multa de R$500 pela ausência de retenção de recolhimento das contribuições previdenciárias, bem como o ISS, QN, e de contratos descumprindo o artigo 62 da Lei 4.320 de 64, no caso, né? Que é a 4.620, é muito conhecida, e mais uma multa de R$250 pela classificação indevida. Tem também uma multa de R$250 por deixar de contabilizar gastos na rúbrica orçamentária correta. Então, determinar o aumento desses valores, dessas multas, na data de ser efetivo para o pagamento, enviar para a Procuradoria-Geral do Estado, enviar o INSS, que é aquele caso de INSS não comprovado. Aí nós podemos repassar esse julgamento definitivo para o INSS, para a Justiça, para o TCU, no caso, né? Cobrança, né? Decisão, né? Peraí, deixa eu ver se tem aquela coisa aqui. Então a divergência foi só isso, na medida da racionalidade administrativa. Racionalidade administrativa mesmo, doutor Douglas. O senhor veja aí, por favor, o voto no seu desktop, né? O parecer, né, no caso. Doutor Jairo, que deu parecer, primeiramente. Foi só por causa desses 2 detalhes. Tá certo. Senhor presidente, senhor relator, pela quantidade e pelo rol de irregularidades que tem apontado aqui no parecer feito pelo doutor Jairo, nós mantemos o parecer pela irregularidade. Ok. Então, contas regulares com ressalva contra o Ministério Público. E tem mais também o processo 2000-055-2012, tomada de conta de gestão do FMS,
também de Caxias, exercício 2011. Responsabilidade tem Humberto Ivar Araújo Coutinho, que é como prefeito, ele é o falecido. Então, nesse caso aqui, no caso, não atingirá o nome da pessoa dele, mas como a decisão está pela regularidade, com ressalvas, contrário, inclusive, ao do Ministério Público de Contas, vou chegar logo aqui ao voto, para ser mais sucinto. Por medida de racionalidade mesmo, administrativa. Nesse processo está ele e outra pessoa, Ele está sozinho. Aí, no caso, quanto ao gestor, no caso do senhor prefeito, já o falecido, né? Agora atinge também o senhor Domingos Vinícius Araújo dos Santos, secretário municipal de tomada de conta do FMS. Aí tem a aplicação na totalidade de R$2.000. Aí seria só aqui em cima da pessoa do senhor Domingos Vinícius Araújo dos Santos. Nós já separamos a parte que seria duplicada para o outro gestor, mas é falecido. Contas regulares com ressalva com e a multa ressalvas, só no... contra o parecido do outro Ministério Público de Contas, no caso, esse caso aqui. Eu vi só essas irregularidades aqui de maneira de coisa formal, tudo formalidades. Doutor Donato Lago. Senhor presidente. Por favor. É só para deixar registrado aí para a secretaria anotar que está mantido o parecer e em desacordo novamente. Pelas mesmas razões do anterior. É certo, exatamente. Doutor Donato. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, eu relato o processo 5998-2009, para melhor compreensão, é um processo que foi suspenso da sessão anterior, que ela teve que ser... Alguns conselheiros tiveram que deixar para a sessão de hoje por causa da oscilação de energia, que estava na iminência de se perder a sessão toda. Foi uma sessão longa, mas já no final houve essa complicação. E esse é dessa sessão. Desse daqui, senhor presidente, meu voto aqui fundado nos critérios estabelecidos na ordem de serviço SESEC 00117, concordando em parte com a MP, nos termos do parecer 818 de 2017, decidido no sentido de conhecer do recurso de reconsideração, dar provimento parcial, no sentido de excluir as irregularidades constantes nos itens e alíneas aqui citados, e reduzir a multa de 10 para 2, excluir os demais acordos e os envios de praxe. É o meu voto, senhor presidente. Se eu entendi, é regulares com ressalva. Isso. E multa. E multa reduzida. Reduzida a multa. 2768-2008, senhor presidente. Prestação de contas do exercício financeiro de 2007. Prefeitura de Boa Vista do Gurupi. O responsável aqui é Manuel da Silva Martins. Ex-prefeito aqui, com os dados postos. Né? Então, processo do senhor Emanuel Silva Martins, senhor presidente, conforme se depreende da instrução, segundo as conclusões do relatório de informação conclusivo 041-2011, mas, sobretudo, de acordo com a persuasão racional do relator, que discorda em parte das conclusões referentes ao relatório. As falhas e irregularidades administrativas ainda subsistem, conforme descrito nos subitens 1.21. Relatório de Informação Técnica 148. Não resultaram em qualquer prejuízo para a gestão de pessoal da educação, da saúde, visto que nenhuma das irregularidades remanescentes se refere a descumprimento de limites mínimos ou máximos conforme as normas constitucionais. Nos termos do ato normativo registrado em ato da sessão de caráter reservado pelo TCE de 2017, a eliminação ou redução do estoque do processo é aquela decisão nossa, né? Quer dizer, parecer pela abstenção de opinião aqui para os processos relativos às contas, conforme o artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 4º. Então, senhor presidente,
o meu voto é no sentido que essa prestação de conta anual do governo de Boa Vista do Gurupi, de responsabilidade de Emmanuel Martins, ex-chefe do Poder Executivo, referente ao processo 2768, enquadra-se da hipótese prevista nesse artigo. Portanto, meu voto é emissão de parecer pela abstenção de opinião. É o voto. O parecer pela abstenção de opinião, certamente deve ser conta muito antiga, né? Sim. Esse é o primeiro julgamento da conta, né, doutor? Esse não é recurso nem nada. Primeiro julgamento. Prestação de contas, normal, não é recurso. Dentro desses autos já consta um parecer, inclusive da nossa Lavra, de 2011, pedido pela desaprovação das contas pelo rol de irregularidades que já tinham sido apontadas. Então, de toda forma, está mantido pelo pedido de mantido o parecer, mas ele se enquadra na norma. Qual é o ano dessas contas? 2008. Mas está lá, está abalado no parecer. 2007, aliás. A conta de 2008, né? Exercício 2007. Se enquadra naquela instrução diretriz de 001 de 2017. Vamos lá. 7318 de 2017, viu? Tomada de conta especial. Aqui é uma tomada de conta especial, referente ao convênio 088 de 2007, da SEDUC, exercício 2007. Responsabilidade do senhor Paulo Belisário Gavião. De acordo com o Ministério Público, pelo arquivamento eletrônico. Isso é muito simples. Autos arquivados. 7927 de 2017, tomada de conta especial, convênio 090 de 2009, da Sinfra, exercício de 2009, de responsabilidade do senhor José Carlos Sampaio. Também, de acordo com o MP, pelo arquivamento eletrônico. Autos arquivados. O 6621 de 2016 é uma tomada de conta especial da Secretaria Estadual de Saúde, do convênio 43 de 2010, exercício 2010, de acordo com o Ministério Público, pelo julgamento irregular, imputação de débito e multa. Aqui, contas irregulares determinadas. Débito e multa. 7942 de 2016, numa tomada de conta especial da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, sector convênio 196 de 2011, exercício financeiro de 2011, de acordo com o Ministério Público, pelo julgamento irregular, imputação de débito e multa como anterior. É o meu voto, senhor presidente, irregular, e é só. Eu convido o vice-presidente, doutor Nonato, para presidir a sessão, precisando de retirar. Está bem entregue. Isso. Vou pousar. Deu certo, né? Acompanhou. Estão todos com MP irregular. Emenda aqui. Para relatar os processos da pauta, a conselheira Edmar Cotrim. Relato do processo 38.12, FMAS de Matão do Norte, exercício 2001, de Solimar Alves de Oliveira, Marlene Serra Coelho, ex-secretária municipal de Administração e Finanças, e Denise Sebastiana Quaresma da Cruz, ex-tesoureira. A missão de parecer, doutor Jairo, que se absteve de emitir a opinião de acordo com aqueles métodos pelo mestre lá, já pontificado em todas suas manifestações dessa natureza. Eu estou valendo-me da diretriz ratificada pelo Pleno de 8 de 3 de 2017, combinada com uma resolução da Tricom, onde da Tricom, de agosto de 2014, julgando regular com ressalva, emitir parecer pela aprovação com ressalva e julgar regular com ressalva as contas preditas por mim de 2011 de Solimar de Alves de Oliveira, Marlene Alves da Silva, Denise Sebastiana Quaresma da Cruz, uma multa de R$ 3.000.
4351-2013, FMS, Cururupu, 2012, a doutora Flávia Godaleite emitiu parecer, e assim se manifestou a ilustre. Sendo assim, considerando diretrizes ratificadas pelo pleno da sessão de 8 de 3 de 2017, subsidiada pela Tricônio de tal e tal e tal, por medida de racionalidade irregular com ressalva, sem aplicação de multa. Eu estou acompanhando a doutora Flávia. É o processo Instituto Previdência Sistema Municipal de São Luís, IPAM, é um contrato, processo 12.152/2015, Raimundo Ivani Abreu Penha, 2015, doutor Jário Neixa, que emitiu o parecer. As irregularidades apontadas não comprometem a licitude do contrato. Assim sendo, manifestamos pela legalidade do contrato, aplicação de multa e recomendações. Eu estou julgando regular o contrato, sem multa, com recomendações. Eu voto. 21/10/2016, tomada de conta do processo de convênio 2012, Departamento Estadual. Não, esse processo foi retirado de pauta. 51/14 de 2016, referente ao exercício 2005, tomada de conta do Fundo Municipal do município de São Luís, do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. André Carla Santana Everto Lawande, com o Dr. Douglas emitindo o parecer, diante ao aqui exposto, considerando-se que, sob o aspecto analisado, não for detectada irregularidade capaz de inquinar a gestão contábil, financeira e orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de São Luís, no exercício 2015, o Ministério Público de Contas entende que as contas prestadas devem ser julgadas regular, dando quitação. É o meu voto e é só. Pela regularidade, sem... É outro processo. Tá. Decidido de acordo com o voto do relator. Foi retirado de pauta. Suspenso o julgamento. Isso. Doutor Washington Oliveira, para relatar os processos da pauta. Conselheiro, pode relatar. Senhor presidente. Está substituindo enquanto ele... Aceita a inversão, doutor Washington? Já começou. Senhor presidente, senhores conselheiros, o procurador, relato o processo 25.6/2010, trata de um recurso de reconsideração, prestação de contas do Prefeitura Municipal São Pedro dos Crentes, 2009, responsável a senhora Luísa Coutinho Macedo, recorridos, parecer prévio PLTCE 54/2015 e acordo PLTCE 650/2015, procuradores constituídos nos autos, doutor Leonel Brigel Vieira e outro. A unidade técnica deixou de analisar o presente recurso por força das diretrizes adotadas por esta casa. O Ministério Público de Contas, em parecer do doutor Douglas Paulo da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, com redução da multa e manutenção do mérito pela aprovação com ressalva das contas. Eu acompanho o parecer do Ministério Público com redução do valor da multa para R$ 31.800. É o voto, senhor presidente. Processo 2698/2010, recurso de reconsideração, Câmara Municipal de Vila Nova dos Martírios, responsável aqui a senhora Maria José Ferreira de Souza, recorrido ao acordo PLTCE 1073/2014, procuradores constituídos, doutor Antônio Gonçalves Marques Filho e outro. A recorrente conseguiu sanar algumas irregularidades, permanecendo outras, inclusive quanto à imputação de débito. O Ministério Público de Contas, em parecer do doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo não provimento do recurso. Sentindo o parecer do Ministério Público,
voto no sentido desta casa conhecer do recurso, dar provimento parcial, reduzir a multa para R$ 6.000, manter a imputação de débito de R$ 41.000 e manter o julgamento regular das contas. Eu voto. Processo 3548-2012. Só para proceder. Um minutinho, por favor. O Ministério Público de Contas não vai se manifestar porque foi dissentindo do parecer do Ministério Público de Contas, né? Só para questões de anotação, está mantido o parecer e fica em desacordo, então, com o Ministério Público. Sim, é porque foi pelo não provimento. E aqui houve o conhecimento e provimento parcial. Só em função disso aí. Mas continua sendo, né? Porque sim, o mérito é o mesmo. Tá? O mérito é o mesmo, não mudou, não. Fundo Municipal de Saúde, Nina Rodrigues, 2011, responsável o senhor Iara Quaresma, do Vale Rodrigues, senhor Raimundo Aguiar Rodrigues Neto, procuradores constituídos, doutor Antônio Gonçalves Marques Filho e outro. Após análise da despesa, restaram as seguintes irregularidades. Despesa no valor aproximado de R$ 132.000 sem licitação e algumas impropriedades em processos licitatórios. O Ministério Público de Contas, em parecer, doutor Jairo Cavalcante Vieira, manifestou-se pelo julgamento irregular das contas e multa. Também, neste caso, estamos dissentindo o parecer do Ministério Público de Contas, principalmente em função das novas diretrizes desta casa, e votando no sentido do julgamento regular com ressalva das contas, aplicação de multa de R$ 8.000 e ainda, para efeitos eleitorais, emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas, isto quanto à ex-prefeita, senhora Iara Quaresma. O processo 3608-2013... Só um instantinho novamente, senhor conselheiro, senhor relator, para que a mesa consiga acompanhar aqui e fazer as anotações. Isso tem divergência pelo rol de irregularidades apontadas, a gente mantém o parecer pela irregularidade e o voto fica em desacordo. Sim, sentindo a desacordo. Porque estou só pedindo um pouquinho de calma, porque nós não estamos conseguindo acompanhar e nem a secretaria. Então, a cada voto, se eu puder dar só um tempo para que a gente possa fazer as anotações. Ok, tranquilo. Aqui, eu faço. Mas qualquer coisa está gravado lá, a secretaria. Mas... É só ouvir lá. É que nós temos que acompanhar tanto o parecer aqui. Tranquilo. Que eu tenho que abrir aqui. Ok, processo 3608-2013, Fundo Municipal de Assistência Social de Saúde de Lagoa da Pedra, 2012. Responsáveis: senhora Cleide Francisca dos Santos Araújo e outros. Procuradores constituídos nos autos, o doutor Antônio Gonçalves Marques Filho e outro. Após análise da defesa, as irregularidades apontadas no relatório técnico inicial foram sanadas. Isso porque, em função da nova diretrizes, a unidade técnica não analisou, nós fizemos a análise em gabinete. O Ministério Público de Contas, em parecer da doutora Flávia Gonzalez Leite, manifestou-se pelo julgamento regular com ressalva das contas, e, neste caso, acompanhando em parte o Ministério Público de Contas, voto no sentido desta casa julgar regular as contas, vez que nenhuma das regularidades permaneceu. O processo 4265-2014... Da mesma forma, mantido o parecer pela irregularidade, da regularidade com ressalvas, e sendo, nesse caso, então, da mesma forma, em desacordo com o MP. Certo. Processo 4265-2014, prestação de contas anuais da Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues, 2013, responsável o senhor Valdemar Souza Araújo, procuradores constituídos, doutor Antônio Augusto Souza e outros. Após análise da defesa, restaram as seguintes irregularidades: saldo financeiro insuficiente em relação a restos a pagar, ausência de comprovação de realização de audiências públicas. O Ministério Público de Contas, em parecer da doutora Flávia Gonzalez Leite, manifestou-se pelo julgamento regular das contas. Neste caso, a gente acompanha em parte, vez que restaram duas irregularidades. Então, o voto é no sentido de se emitir parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas. E é só, senhor presidente. Resultado promulgado de acordo com o relator. A palavra, conselheiro Washington Oliveira, para relatar os processos da pauta. Da mesma forma, viu? Senhor presidente, eu tenho aqui 4 processos
que eu vou relatar em bloco. Eles tratam de tomada de contas especiais. Eu voto acompanhando o Ministério Público, que se manifestou pelo arquivamento. São eles: 3605-2016, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FAPEMA, apoio a projetos de pesquisa concedidos à senhora Lídia Santos Pereira Martins, responsável Alex Oliveira Souza, pelo arquivamento. 6085-2016, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FAPEMA, apoio a projeto de pesquisa concedido ao senhor Natalino Salgado Filho. 7175-2016, Fundação também de Amparo à Pesquisa, FAPEMA, apoio a projeto de extensão concedido à senhora Cristiane Dias Martins da Costa. 3363-2017, Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, convênio realizado entre a Secretaria de Estado de Educação e o município São Domingos do Maranhão para transporte escolar, convênio 15/2009. Todos pelo arquivamento e de acordo com o Ministério Público. O processo 43... tem outro. 43, ok? Não, aquilo era um bloco, né? É. Tá. Processo 4369-2013, trata-se de prestação de conta anual do gestor da Universidade Virtual do Estado do Maranhão, Univima, de responsabilidade da senhora Olga Maria Lenza Simão e da senhora Rosane Nassar Meireles Guerra, relativo ao exercício financeiro 2012. O Ministério Público opinou pelo julgamento regular com ressalva sem aplicação de multas a essas contas. Eu acompanho esse parecer do Ministério Público e voto no sentido de julgar regulares com ressalva sem aplicação de multas. Portanto, é como voto, senhor presidente. Decisão de acordo com o voto do relator. Com a palavra, conselheiro... Processo... ainda tem aqui mais dois, tem mais três. Processo 5791-2016, tomada de contas de gestor do Fundo de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, responsabilidade do senhor Francisco Gonçalves da Conceição, exercício financeiro 2015. O Ministério Público opinou pelo julgamento regular. E eu voto... no sentido de que o Tribunal de Contas decida julgar regulares as contas do Fundo de Proteção e Defesa do Direito do Consumidor, responsabilidade do senhor Francisco Gonçalves da Conceição. É como voto. Próximo. Processo 4192, prestação de contas de gestores da Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, responsabilidade do senhor José Ribamar Fernandes Sobrinho, exercício financeiro 2016. O Ministério Público opinou pelo julgamento também regular dessas contas. E eu voto no sentido de que também a unidade técnica não constatou nenhuma irregularidade. E eu voto, portanto, no sentido de aprovação dessas contas. Próximo. Processo 3639, tomada de contas especial instaurada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, referente ao auxílio na modalidade APP, Apoio de Pesquisa Universal, edital FAPEMA no 01/2012, no valor de R$ 9.922, concedido à senhora Samira Abdala da Silva. O Ministério Público de Contas opinou pela juntada dos autos ao processo de prestação de contas número 3738/2017 e eu voto no sentido que esse Tribunal de Contas decida juntar os autos ao processo da prestação de contas 3738/2017 para julgamento em conjunto. Após digitalização e juntado o processo físico, seja devolvido ao órgão de origem. É como voto. Próximo. E, por último, eu tenho aqui o processo 1273/2007,
Trata-se de autos de requerimento para fiscalização do convênio 06/2005, celebrado entre a Empresa Maranhense de Administração Portuária e Centro Motense de Cultura e Recreação, exercício financeiro 2005, oriundo da 8ª Promotoria de Justiça especializada na defesa da probidade administrativa do patrimônio público de São Luís, de titularidade do senhor Luiz Fernando Cabral Barreto Júnior. A unidade técnica enviou os autos ao Ministério Público de Contas, que por meio do parecer 190/2018, se absteve de emitir opinião. No caso concreto, e considerando principalmente o lapso temporal ocorrido na instrução processual, cumpre observar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de processar o arquivamento dos autos em face da incidência do fenômeno de prescrição quinquenal. Esse é o último. Diante do exposto, portanto, eu voto no sentido de arquivar o processo, esse processo. É isso, senhor presidente. Processos decididos de acordo com o voto do relator. Doutor Antônio Barbosa para... Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, eu tenho aqui a prestação de contas anual do prefeito de São João dos Patos, no exercício 2010, José Mário Alves de Souza, condição de prefeito, e secretários. São os processos 4186/2011, administração direta, 4187/2011, FMS, 4192/2011, Fundo Municipal de Assistência Social, 4197/2011, Fundeb. O processo foi devidamente instruído, foi apresentada defesa, foi instruída, portanto, cumprido o ampla defesa e o contraditório, e recebeu o parecer do Ministério Público. 4186/2011, administração direta. Como são vários gestores, Oneide Dias de Freitas, Educação, Aricele ML de Sá Medeiros, Saúde, Gilvana Evangelista de Souza, Assistência Social, Raimundo de Oliveira Dias, Administração, Maria Creuza Souza Bezerra, Fazenda, Ananias Alves de Souza, Obras, Edson Santana Noleto, Desporto, Lazer e Cultura, Edinaldo da Silva Quirino, Agricultura. É impressionante a engenhosidade. Todos esses secretários assinaram conjuntamente na administração direta, embora sejam titulares de pastas diferenciadas na administração direta. Então, ter paciência aí, porque o Ministério Público concluiu pelo julgamento irregular das contas. E foi irregulares em todos, para todos, com imputação de débito, né? Então, acolho o parecer do Ministério Público e propõe que o tribunal julgue irregular as contas da administração direta para José Mário Alves de Souza, julgue irregular a tomada de contas para Oneide Dias de Freitas, julgue irregular a tomada de conta para Araceli ML de Sá Medeiros, julgue irregular a tomada de conta para Gilvana Evangelista de Souza, julgue irregular para Ananias Alves de Souza, aplicar solidariamente a José Mário Raimundo Oliveira a multa de R$6.000 pelas irregularidades pelas quais eles são responsáveis, aplicar solidariamente a José Mário e Oneide R$4.000 pelas suas respectivas irregularidades, aplicar solidariamente a José Mário Alves de Souza e a Araceli ML de Sá Medeiros R$4.000, aplicar solidariamente José Mário e Gilvana R$4.000, aplicar solidariamente a José Mário Alves de Souza e Ananias Alves de Souza R$9.000, solidariamente aplicar multa de
imputar débito de R$ 136 mil para José Mário e Ananias Alves de Souza, que no caso, secretário municipal de obras, e aplicar a eles a multa de R$ 27.321 em razão da imputação desse débito. Julgar regulares com ressalvas as contas de Raimundo de Oliveira Dias, que era responsável pela pasta da administração, e aplicar solidariamente a José Mário e a Raimundo R$ 2.000 de multa. Julgar regular a tomada de contas da administração direta de Edson Santana Noleto. Julgar regular a tomada de contas da administração direta de Maria Creuza Souza Bezerra. Julgar regular a tomada de contas de Edinaldo da Silva Quirino. E os envios de praxe. Essa... Só dar uma boa. Doutor Blackout, eu observo aqui no nosso parecer que houve diversas. Por exemplo, em relação ao senhor Edson Santana, nós pedimos pela irregularidade. Que é o secretário com ressalva. Aqui está devem ser julgadas irregulares, doutor, do senhor Edson Santana Noleto, secretário de Desporto, regular para o Edinaldo, e há algumas imputações de débito com relação ao senhor, que não foram, o senhor não se manifestou contra isso também. Então, tem uns pedidos de imputação de débito em relação a José Mário Alves Souza. Na verdade, a minha proposta de decisão é exatamente da forma que eu fiz agora. Ou seja, eu acho que em boa parte combina com o parecer do Ministério Público, em outras não. Sim, então, para que a gente possa ter uma conclusão quanto à concordância ou discordância do parecer ministerial, e que até para que a Secretaria novamente possa acompanhar, para poder fazer as devidas anotações, a divergência e a convergência, então, com o parecer. Isso. Secretário. Então, não são todos. Então, a convergência parcial. Isso. E há divergências também, porque nós temos pedidos pela irregularidade. Se há convergência parcial é porque há divergência. É lógico. É lógico. O senhor está me ensinando uma coisa que é o óbvio, né? Estou só concluindo, porque o senhor tem o processo na mão e eu e a secretaria não temos. Nós temos que ir aí acompanhando aqui. Por isso que eu peço um pouco tanto de compreensão e de coisa também, porque a gente possa acompanhar. Para relatar novamente? Não, senhor, muito obrigado. Mas eu estou só fazendo a anotação para que a gente possa... Mas aí o que eu tenho que fazer agora? Relatar o próximo. Relatar o próximo, vamos lá. 4187. Administração do Fundo Municipal de Saúde. Mário Alves de Souza e Aricele ML de Sá Medeiros na condição de secretária municipal de Saúde. Vamos lá. Aqui o Ministério Público... Aqui eu já não tenho esse. Esse eu já não tenho. Estou procurando ele aqui. Aricele ML de Sá Medeiros e Mário de Souza Lima. São dois secretários corresponsáveis junto com o prefeito José Mário Alves de Souza. Não, aqui é o processo 4187, que é Fundo Municipal de Saúde. O parecer do Ministério Público se manifestou por julgamento irregular em um processo, em outro regular com ressalva, com aplicação de multa. Houve uma combinação de julgamento irregular com julgamento regular com ressalva e aplicação de multa, no geral. Ante o exposto e acolhendo em parte o parecer do Ministério Público, propõe-se de que sejam julgadas regulares com ressalva a tomada de contas de responsabilidade do prefeito senhor José Mário de Souza de Alves de Souza, julgar regulares com ressalva a tomada de conta em nome de Aricele ML de Sá Medeiros e Mário de Souza Lima, aplicar solidariamente aos responsáveis José Mário de Alves de Souza, Aricele e Mário de Souza Lima a multa de R$ 4.000, em razão das irregularidades, e é só em relação à saúde. Portanto, divergindo parcialmente do Ministério Público. Como no anterior. Próximo. 4192/2011, Fundo Municipal de Assistência Social,
Responsáveis: José Mário Alves de Souza e Gilvana Evangelista de Souza e Maria Alice de Sar Lima. O Ministério Público propõe julgamento irregular, com aplicação de multa, imputação de débito. Em outras, julgamento regular com ressalva. É isso, só tem uma com julgamento regular com ressalva. O resto tudo é julgamento irregular, aplicação de multa e imputação de débito. Acolho parcialmente o parecer do Ministério Público e voto no sentido de que o tribunal julgue regular com ressalvas a tomada de conta especial em nome desses relatores, desses gestores. Próximo. Por último, processo 4197/2011, Fundeb de 2010, responsável José Mário Alves de Souza, na condição de prefeito, e secretários Oneide Dias de Freitas e Risineide Gomes de Souza. Também aqui o Ministério Público opina pelo julgamento irregular com aplicação de multa, imputação de débito, para praticamente todas as contas e com julgamento regular, duas para julgamento regular com ressalva. Acolho parcialmente o parecer do Ministério Público e proponho no sentido de julgar regulares com ressalva a tomada de conta do Fundeb. Esse é o conjunto da prestação de contas do município de São João dos Patos, exercício 2010. Próximo. Por último, conjunto de tomada de conta especial, decorrente de convênios. 41/11/2016. TCE, decorrente de convênio celebrado entre Governo do Estado do Maranhão, Secretaria de Estado da Educação, tendo como responsável João Bernardo de Azevedo Bringel, e a Prefeitura de Graça Aranha, no Maranhão, responsável Edivânio Nunes Pessoa. O processo foi devidamente instruído. Foi cumprido o devido processo legal. O Ministério Público propõe julgamento pela irregularidade e imputação de débito. Acolho o parecer do Ministério Público e propõe no sentido que o tribunal julgue irregular essa tomada de conta especial, responsabilizando tão somente o senhor Edivânio Nunes Pessoa, no exercício de 2012, na condição de prefeito, excluindo, portanto, a responsabilidade do então secretário de Educação, o senhor João Bernardo de Azevedo Bringel. Condenar o ex-prefeito ao pagamento do débito de R$ 57.826,88 e multa de R$ 11.563, decorrente da imputação de débito. 8479/2016, também uma TCE decorrente de convênio celebrado entre a Sinfra, DEINTER e o então prefeito de São Domingos do Azeitão, o senhor Sebastião Fernandes Barros. Também aqui foi devidamente instruída a TCE, houve observância do contraditório e a ampla defesa. O Ministério Público propõe julgamento irregular com imputação de débito. Acolho o parecer do Ministério Público e propõe que o tribunal julgue irregular a tomada de conta especial, responsabilizando o senhor Sebastião Fernandes Barros, então prefeito no exercício de 2009, e excluindo a responsabilidade do DEINT. Condene o prefeito ao pagamento do débito de R$ 1.372.754,39 e mais multa de R$ 274.550,87 decorrente dessa imputação de débito. É a proposta. Próximo. 21/14/2016, TCE, decorrente de convênio celebrado entre a Sinfra DEINT e a Prefeitura de Pirapemas, tendo como responsável o senhor Eliseu Barroso de Carvalho Moura. O exercício é 2009. O convênio foi celebrado com o DEINT. Também aqui foi devidamente instruída, observou o contraditório e ampla defesa,
o Ministério Público propina pelo julgamento irregular e pela imputação de débito. Acolho o parecer do Ministério Público, propõe no sentido que o tribunal julgue irregular presente tomada de conta especial, condene o ex-prefeito ao débito de R$ 139.182,80, mais multa de R$ 27.836,56, é como propõe. Próximo. Vista concedida ao conselheiro Edmar Cotrim. Como? Eliseu. Então, processo 2114/2016, vista ao conselheiro Edmar Cotrim, já pronunciado o voto. Processo 12.112/2016, tomada de conta especial, decorrente de convênio celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, SECID, e a Prefeitura de Bernardo do Mearim, tendo como prefeito Isalmi Vieira da Silva. Isalmi. Aqui foi devidamente instruído a observância do contraditório e da ampla defesa. O Ministério Público opina pelo julgamento irregular e pela imputação de débito, no valor de R$ 800.243. Acolho o parecer do Ministério Público, propõe no sentido de que o tribunal julgue irregular a presente TCE, condene o ex-prefeito ao débito de R$ 800.243,86 e mais multa de R$ 160.048,77 decorrente da imputação de débito. Que se façam os encaminhamentos de praxe, excluindo a responsabilidade do gestor da Secretaria de Estado de Cidade e Desenvolvimento Urbano, o senhor Filadelfo Mendes Neto. A responsabilidade recai só sobre o ex-prefeito. Próximo. E é só, senhor presidente. Decididos de acordo com a proposta de decisão, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.